Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a presença do Espírito Santo venham agora sobre o seu coração e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui, irmãos, mais uma vez para trazer um ensinamento da Palavra de Deus. Eu estou tão feliz, irmãos, porque essa corrente de fé e de esperança está se espalhando. Quantas pessoas, irmãos, agora estão ouvindo a palavra, pessoas que nem vão na igreja, pessoas que nem conhecem da Bíblia, mas estão aqui acompanhando esse momento tão especial. E eu glorifico a Deus, porque isso não vem de mim. Irmãos, o meu propósito aqui não é falar de religião, o meu propósito é anunciar o Evangelho. Esse Evangelho que transformou minha vida primeiramente, porque não adiantaria nada eu falar para vocês de algo que eu não experimentei primeiro. Então, essa paz, essa alegria, tudo que Deus está fazendo aqui através da oração da manhã e da oração da noite, isso é mérito de Deus. Cada milagre, cada resposta de oração, tudo isso é porque Jesus está vivo. Irmãos, inclusive eu quero contar aqui hoje uma mensagem tão importante que eu tenho certeza que essa vai tocar o seu coração de uma maneira profunda. Eu quero falar principalmente com você hoje que não é cristão. É isso mesmo. Eu quero falar com você que talvez não vai na igreja, você não lê a Bíblia, você não sabe quase nada sobre Jesus, mas você até está já acompanhando aqui a oração e eu quero te mostrar o que Deus pensa a seu respeito. Irmãos, muitas vezes a gente tem a mania de medir as pessoas para ver qual está mais próxima de Deus. Você já fez essa análise? Eu acredito que sim, porque todo mundo, de certa forma, pensa assim: será que aquele ali está mais próximo de Deus do que aquele outro? Será que aquela mulher realmente está vivendo o que ela prega? Ou aquele homem, aquele pastor, talvez você já até pensou sobre mim. E é muito comum a gente querer medir as pessoas, o nível de espiritualidade delas, Inclusive, os nossos parâmetros muitas vezes não são os de Deus. Eu vou te explicar o porquê. Pensa comigo. Imagine que uma pessoa não vai na igreja, ela não busca a Deus, ela não fala de religião, ela só quer falar das coisas dessa terra, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que respeita. Ela respeita quando ela escuta uma pregação, ela respeita um louvor, ela tem um temor, um respeito por Deus, até mesmo nas suas atitudes do dia a dia. Por exemplo, tem muitas pessoas aí que não vão na igreja, mas são fiéis às suas mulheres. As mulheres são fiéis aos maridos, são ótimos pais, são ótimos trabalhadores, patrões, pessoas que são honestas mesmo, Gostam de pagar o funcionário que é justo e mais do que isso até, E ao mesmo tempo a gente vê pessoas que vão na igreja, que tem uma cara assim de crente, Que colocam um terno, põe a Bíblia debaixo do braço e sabe todos os versículos, o linguajar evangeliquez, vamos assim dizer, Sabe tudo, irmãos, sobre o meio cristão. Mas essa pessoa no dia a dia, a pessoa não pratica aquilo que ela fala tanto, Inclusive, a gente vai percebendo isso na Bíblia, que muitas pessoas estavam sim adorando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. E Jesus ele foi totalmente contra esse tipo de pessoa. Ele chegou a falar que os religiosos da época eram como caixões bonitos por fora, mas podres por dentro. Irmãos, isso é muito sério porque se existe uma coisa que Deus prioriza acima de todas as outras, é o nosso coração. Você deve se lembrar da história de Davi, quando Deus levantou o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, que era um pai de vários filhos, e todos ali na casa eram homens que tinham boa aparência, eles eram fortes, eles eram corajosos, talvez falassem muito bem. Mas irmãos, quando o profeta Samuel ficou iludido com tudo aquilo, Deus corrigiu ele e disse assim, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, ele falou: Samuel, não olhe a aparência, porque eu vejo o coração. O homem busca aparência, o que é exterior, mas eu estou olhando para dentro das pessoas. E eu rejeitei todos esses. Eu quero um homem que não está no meio deles. E nós sabemos então que Deus escolheu Davi, que era aquele jovem desprezado pelos seus próprios irmãos, mas Deus escolheu ele por causa do coração. Irmãos, Deus está de olho no coração, mas eu também quero te mostrar uma outra visão que talvez você nunca tinha parado para pensar. Será que Deus só julga pelo coração? Ou será que Deus também ele tem uma outra visão sobre a pessoa e ele exige também dessa pessoa uma outra decisão? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Inclusive, uma vez eu me lembrei, eu não era ainda evangélico, eu não era cristão, eu nunca, irmãos, tinha lido a Bíblia,
Eu não tinha nada assim que demonstrasse, esse aí um dia vai ser homem de Deus. Não tinha nada disso. Irmãos, já contei meu testemunho aqui várias vezes, não preciso repetir, mas eu tinha 8 brincos, né? 8 piercings, e pintava as unhas de preto, cabelo vermelho, rock pesado, né? Muito heavy metal. E um dia, uma moça que eu não sei qual era a religião dela, mas eu imagino que seja talvez testemunha de Jeová. Não sei. Essa moça, ela perguntou se eu queria ouvir uma passagem da Bíblia. E eu estava com pressa, mas eu pensei, opa, eu vou respeitar essa moça, né? Ela está fazendo o trabalho dela, eu não vou para a religião dela, mas eu vou ouvir ela. E então ela começou a falar da Bíblia, dando as explicações, que eu não lembro com detalhes, faz muito tempo, né? E aí no final, eu falei assim, moça, obrigado pela palavra, mas agora eu tenho que ir. E ela falou assim, rapaz, eu gostei muito de você, principalmente porque você parou para me ouvir. Ninguém aqui teve tempo para me ouvir, mas você parou para me ouvir. Inclusive Jesus disse que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E ele falou, olha, você é bem-aventurado porque você é manso de coração. Aí eu guardei aquilo para mim, sabe, irmãos? Assim, eu fiquei tão feliz, né? Porque eu pensei, nossa, quem sou eu, né? Irmãos, tente imaginar o meu visual. E aquela mulher não me julgou pela minha aparência. Inclusive, ela falou uma passagem da Bíblia que aquilo me alegrou muito. Eu pensei, nossa, será que Deus me vê com bons olhos, né? Mas eu nem sabia, assim, nada sobre Deus. E aí aquelas palavras ficaram no meu coração, mesmo eu não conhecendo a Deus, mas simplesmente porque eu me senti amado, sabe? E então assim, nós já vamos começar com a mensagem de hoje, e depois dessa oração, se você quiser ouvir o meu testemunho, é só você entrar aqui no meu canal, né? Pesquise Pastor Antônio Júnior e coloque a palavra testemunho. E aí talvez você vai encontrar aí mais fácil o meu testemunho, e eu espero muito que Deus fale com você também, tá certo? Nós já vamos começar com a mensagem, depois eu vou orar por você, então por favor não saia, é um momento muito importante. Eu creio que Deus, Ele vai fazer uma obra linda aí no seu coração hoje, amém? Antes de tudo, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, clique no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante clicar nesse sininho e aí você seleciona a opção todas. Confere aí para você não perder as próximas notificações no seu celular, tá ok? Então vamos começar. Irmãos, como eu disse para vocês, muitas vezes a nossa maneira de julgar as coisas, as pessoas, está errada, está diferente da maneira com que Deus trata o ser humano. E uma das coisas que a gente acha que é necessário, né, para que Deus olhe para nós, é o fato da gente saber muito de teologia. É a gente saber muito da Bíblia, ou então usarmos palavras difíceis durante a oração, não é assim? Tem pessoas que não oram, irmãos, por vergonha, porque elas acham que a oração delas é muito simples. Ou até mesmo elas não pregam, elas não falam do amor de Deus para os outros, porque eles acham que não sabem muito de teologia, não sabem nada da Bíblia. Mas, irmãos, a história que nós vamos ler hoje aqui na Palavra de Deus, ela vai quebrar totalmente essa lógica nossa, essa ideia errada, sabe? De que Deus espera que a gente esteja pronto, perfeito, para que Ele faça alguma coisa na nossa vida. Na verdade, eu vou te mostrar que não tem nada a ver com isso. Então nós vamos lá para o livro de Atos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, que eu acho tão interessante, irmãos, porque aqui a gente vai perceber o grande amor de Deus pelos perdidos, pelos pecadores. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo, ele estava pregando o evangelho junto com Silas. E eles então chegaram numa cidade chamada Filipos. Filipos, para você que não sabe, era uma colônia de Roma. Era um lugar muito importante, mas pelo que parece não tinha uma comunidade grande de judeus o suficiente para ter uma sinagoga ali. Uma sinagoga era uma casa de oração, né? Era um lugar ali onde as pessoas buscavam a Deus. E eram necessários ter pelo menos 10 homens judeus que fossem chefes de família para que aquela sinagoga existisse. Então sabe o que as pessoas faziam? Elas começavam a buscar a Deus em lugares calmos. Elas procuravam lugares calmos, serenos, para elas concentrarem na oração. E então nós vamos ver que um grupo de mulheres se reuniu para orar na beira de um rio, de um riacho. É interessante que na cultura judaica era muito comum as pessoas assimilarem a água com uma limpeza espiritual, uma purificação, entendeu? É por isso que essas mulheres foram até lá. Olha só o que aconteceu, irmãos, num dia como qualquer outro. Talvez você que está me ouvindo aí, você acha que hoje não vai acontecer nada demais, que vai ser sempre a mesma rotina. Irmãos, Deus é especialista em quebrar rotinas. Por isso eu peço para que você fique até o final. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus:
No sábado, eu, o apóstolo Paulo e Silas saímos da cidade e fomos até a margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então nos sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que haviam se reunido ali. E uma delas era Lídia, comerciante de púrpura da cidade de Tiatira, adoradora de Deus. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor abriu o seu coração e ela aceitou aquilo que Paulo dizia. Amém? Irmãos, olha que interessante, a Bíblia conta que Paulo encontrou essa mulher chamada Lídia. Essa mulher, só para você entender, ela era uma grande empresária da época. Eu vou te mostrar o porquê. Era uma mulher de negócios que vendia tecidos de púrpura. E a púrpura, para você que não sabe, era um corante para tingir roupas, só que era caríssimo. Então ele era usado só em roupas de luxo, voltado só para quem tinha muito dinheiro na época, entendeu? Ou seja, era uma mulher independente, uma mulher que provavelmente tinha bens materiais e era muito respeitada. Mas o mais importante que a Bíblia destaca não era o trabalho dela, mas sim o coração dela. A Bíblia diz que ela era adoradora de Deus. Olha que termo maravilhoso, irmãos. Quem de nós, não quer ser reconhecido como verdadeiro adorador de Deus? E sabe o que isso significa na prática? Lídia não nasceu numa família judia. É importante você saber disso. Ela era de Tiatira, uma cidade onde as pessoas não seguiam a fé de Israel. Então por que a Bíblia diz que ela era adoradora de Deus? Irmãos, esse termo era usado para aquelas pessoas que não adoravam imagens de escultura, entendeu? Elas acreditavam no Deus que criou os céus e a terra. Sabe quando você tem um respeito muito grande pelo Criador, mesmo você não sabendo talvez quase nada sobre ele? Pois é, irmãos, essas pessoas, elas não conheciam a Deus, elas não conheciam Jesus, elas não tinham ainda ouvido a mensagem do Evangelho, mas o coração delas já estava se inclinando para o lado certo. Então elas respeitavam a Deus, faziam suas orações e tentavam viver de um jeito que agradasse ao Senhor. E Lídia era esse exemplo de uma mulher que estava com o coração aberto para aprender. Então pensa comigo numa coisa, ela não estava naquele riacho, naquele dia, naquela hora por acaso. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo esperava encontrar um lugar de oração e ele acabou encontrando Lídia e outras mulheres. Será que foi uma coincidência ou foi uma cristocidência? Irmãos, eu acredito que Deus não faz nada por acaso. E o que eu chego à conclusão de verdade é que Deus já estava sondando o coração daquela mulher. Ele percebeu que a busca dela era sincera, ela tinha um temor no coração e então Deus enviou o apóstolo Paulo ali, que era o maior pregador daquela época, diretamente para ir lá falar com essa mulher. Ele falou para o grupo de mulheres, mas a Bíblia diz que ela não era só uma adoradora de Deus, ela estava ouvindo com atenção tudo o que Paulo falava. Ou seja, ela não estava ali distraída com seu trabalho, não estava preocupada com mais nada. Ela estava concentrada naquilo que Paulo estava falando. E aí então sabe o que aconteceu? A Bíblia finaliza dizendo que o Senhor abriu o coração daquela mulher. Irmãos, uma coisa precisa ficar muito clara aqui, viu? Não foi o jeito bonito de Paulo pregar, porque ele mesmo falava, irmãos, eu não sei usar palavras difíceis, complicadas demais. Então não foi a maneira como ele pregou, não foram as palavras, mas foi o toque do Espírito Santo. Aleluia! Você já sentiu esse toque alguma vez? Então eu creio que hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer tocar o seu coração. Ele tem visto o quanto você tem buscado a Ele, o quanto você quer agradar a Ele. Ele sabe de tudo que tem acontecido na sua vida e não tem sido fácil, mas Deus está dizendo, eu estou olhando o coração, eu não olho a aparência. Amém? E sabe o que é mais interessante? Aquela mulher não só ouviu o que Paulo dizia, mas ela aceitou o que ele estava falando. E talvez você esteja pensando aí, pastor, mas eu sinto que eu estou procurando a Deus, sabe? Já faz um bom tempo que eu venho buscando mais a Deus, mas parece que nada muda, pastor. Por que será que Deus não me ouve? Fala para mim. Irmãos, essa história aqui hoje não foi por acaso também que eu quis trazer. Eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra, orando já pela sua vida, e Deus me mostrou que, na verdade, todo aquele que busca, encontra. Toda pessoa que busca a Deus com sinceridade, encontra. E talvez a sua procura chegou ao fim hoje, amém? Porque você agora está com o coração preparado. É o momento certo, é a hora que Deus vai abrir o seu entendimento de uma maneira muito forte, de uma maneira que você nunca imaginou. E aí, irmãos, a história não para por aí.
vamos ver agora o que aconteceu com essa mulher chamada Lídia. Porque, irmãos, a mudança de vida dela foi muito rápida, foi muito profunda. Olha só o que aconteceu no versículo seguinte, versículo 15, de Atos capítulo 16. Depois que ela aceitou a mensagem, está escrito assim: então ela e os da sua casa foram batizados. E depois nos convidou: se vocês concordam que eu creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse Lídia. E ela insistiu para que eles aceitassem o convite. Irmãos, olha que coisa forte, né? A primeira atitude daquela mulher foi o batismo, que é um testemunho público de que agora você pertence ao Senhor Jesus. E ela então levou toda a sua família junto nesse próximo passo. Ela não guardou a bênção só para ela. Eu não sei se você já tomou essa decisão na sua vida, mas Jesus mesmo disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Irmãos, é muito importante o batismo, sabe por quê? É como se você estivesse mergulhando, ou seja, morrendo para as coisas do mundo, e quando você se levanta dentro das águas, é como se você estivesse ressuscitando com Cristo. Olha que coisa linda, né? E isso é um testemunho público diante das pessoas. E é interessante que o próprio Senhor Jesus disse que se nós confessarmos Ele diante dos homens, Ele também nos confessará diante do Pai que está nos céus. E da mesma forma, o contrário acontece também. Jesus disse que se nós o rejeitarmos diante das pessoas e não dermos glórias a Ele e não falarmos dele e simplesmente tivermos vergonha, Ele também não vai falar de nós para o nosso Pai Celestial. Então, irmãos, é muito importante o batismo e talvez você esteja pensando aí: poxa, pastor, eu me batizei quando eu era bebê, aliás, me batizaram, né? Então eu não preciso mais desse batismo que o Senhor está falando. Irmãos, na verdade, esse batismo é uma ordenança que Jesus entregou para os apóstolos, né? E também para todo aquele que o seguir. Por quê? De acordo com a Bíblia, não adianta nos batizarmos sem termos a plena consciência daquilo que estamos fazendo, entendeu? O batismo tem que ser consciente. É quando você reconhece que você é pecador, que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para pagar a nossa dívida com Deus por causa dos nossos pecados e Ele ressuscitou. Então, um bebezinho, ele não tem essa consciência, essa noção. Tem que ser uma decisão voluntária, amém? Eu sei que muitos de vocês a partir de agora vão tomar essa decisão, vão assumir para todo mundo que Deus e o seu Filho Jesus agora fazem parte da sua vida e agora você não quer saber de mais nada. E continuando aqui na história dessa mulher, o que mais me impressionou é que essa mulher insistiu para que aqueles homens de Deus ficassem na casa dela. Isso mostra que a conversão dela foi de verdade. Não foi só uma emoção do momento, não foi só uma euforia, sabe? Ela decidiu realmente mudar de vida e ela decidiu também mudar as suas amizades, o círculo de amigos. Ela queria agora pessoas de Deus próximos dela, amém? É interessante também que ela tinha dinheiro, então ela podia ter oferecido ali uma doação ou então ter se oferecido para ajudar os apóstolos à distância, sabe? Mas não, irmãos, ela queria todo mundo próximo dela. E sabe o que aconteceu depois? O apóstolo Paulo continuou pregando a palavra de Deus junto com o seu parceiro Silas, até que um dia eles se depararam com uma menina que fazia adivinhações. Essa menina tinha um dom, vamos assim dizer, de adivinhar o que acontecia na vida das pessoas. E quem controlava ela eram os seus senhores, porque ela era uma jovem escrava. E ela dava muito lucro para os seus donos. E aí sabe o que aconteceu? Um dia Deus revelou para o apóstolo Paulo que na verdade toda aquela adivinhação não vinha de Deus. Era o diabo, Satanás, que revelava as coisas para aquela moça, porque nós sabemos que o diabo, a serpente, né? Ela está aqui no mundo desde Adão e Eva. Então ela sabe tudo sobre o ser humano, cada passo que as pessoas dão. A única coisa que o inimigo não faz é ler os nossos pensamentos. Isso ele não consegue, mas ele consegue ver as nossas reações, ele sabe quando uma pessoa está quase para cair na tentação. Enfim, irmãos, essa menina era usada pelo diabo sem saber. E aí então o apóstolo Paulo repreendeu aquele demônio em nome de Jesus. E a partir dali, a menina simplesmente já não conseguia adivinhar mais nada. E por causa disso, os donos dela, os donos daquela escrava, prenderam Paulo, machucaram eles e jogaram eles no fundo de uma prisão escura, que agora estavam com os pés presos em troncos de árvore. Irmãos, foi uma cena terrível, mas ao mesmo tempo, Paulo e Silas começaram a cantar hinos de adoração a Deus. Era por volta da meia-noite e enquanto eles cantavam, todos os presos ali ouviam
até que houve um forte terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. Irmãos, foi um milagre maravilhoso e de repente até o carcereiro, o homem que estava vigiando eles, ele aceitou Jesus junto com a sua família. E aí sabe o que aconteceu depois disso tudo? Eu vou ler para você Atos capítulo 16, o versículo 40. Está escrito assim: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia e ali encontraram os irmãos e os encorajaram. Amém? Olha que interessante, depois que Paulo e Silas saíram da prisão, para onde que eles foram? Para a casa de Lídia. E o que eles encontraram lá? Encontraram os irmãos e os encorajaram. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a Bíblia está dizendo para nós que na verdade a casa de Lídia havia se tornado uma igreja. É isso mesmo que você está ouvindo. De acordo com os registros, daquela época, começou dentro da casa daquela mulher uma igreja, irmãos, na Europa, que era a cidade de Filipos. E eles estavam ali buscando a Deus, adorando ao Senhor. E tudo começou naquele dia que aquela mulher foi buscar a Deus na beirada de um rio, lembra? Então eu estou aqui para te falar uma coisa: nada foge do alcance de Deus, nada foge do controle dele. Hoje você está me ouvindo aqui agora, amanhã Deus pode estar fazendo uma obra linda, maravilhosa, poderosa através de você e em você. E tudo começou na vida daquela mulher, quando ela ouviu o que Paulo tinha a dizer. E sabe o que ele tinha a dizer? Que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ele fez isso por amor a nós. Irmãos, esse é o centro do Evangelho, é a coisa mais importante, é a mensagem mais importante que você deve ouvir na sua vida. Inclusive a palavra Evangelho significa boas novas, ou seja, boas notícias. Então hoje eu estou aqui para te apresentar essas boas notícias. Só para você entender por que eu estou trazendo isso aqui, é porque caso você não saiba, quando Deus criou o ser humano, Deus criou Adão e Eva, Ele fez para que eles vivessem em plena comunhão com Ele. Então todo dia Deus visitava Adão e Eva e a paz, a presença do Senhor é que preenchiam o coração deles. Não havia morte, não havia doenças, não havia discussões, brigas, nada disso, irmãos. Até a natureza era tudo perfeita. Só que aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Um dia Eva desobedeceu a Deus. Ela aceitou o convite da serpente e comeu daquele fruto proibido. E nós sabemos que na verdade era o próprio Satanás que usou a boca da serpente e seduziu aquela mulher. Depois ela deu desse fruto para Adão. E por que havia esse fruto proibido, irmãos? Porque Deus na verdade fez um jardim maravilhoso para eles, mas Ele não queria que eles o servissem por obrigação, como se fosse um robô, entendeu? Então Deus deu livre-arbítrio para Adão e para Eva. Só que eles, em vez de querer comer das outras árvores, eles foram justamente naquela árvore que era proibida, porque eles achavam que aquilo traria para eles um conhecimento maior. Eles conheceriam também o lado mal e não somente o lado bom. Irmãos, quando eles fizeram aquilo, a Bíblia conta que eles morreram espiritualmente. Ou seja, fisicamente e aparentemente não aconteceu nada. Apesar de que a partir daquela desobediência, o ser humano começou a ter vida curta. Começou a ter uma limitação de tempo. Antes o homem viveria eternamente. Esse era o plano de Deus. É por isso que a gente nunca aceita a morte, irmãos. A morte é a nossa maior inimiga, mas Jesus derrotou a morte, amém? E então a Bíblia diz que depois que o homem pecou, o pecado entrou no mundo e destruiu tudo. Corrompeu a natureza. O mundo passou a ser governado pelo inimigo de nossas almas, que é Satanás. Basta você olhar aí as guerras, as calamidades, tanta tristeza, irmãos, tanta injustiça. Então, irmãos, até esse mundo ele tem data de validade. Esse mundo aqui, irmãos, ele vai ser consumido para sempre e vai vir um novo céu e uma nova terra gerado por Deus. Por quê? Quando Jesus voltar, quando Jesus vier reinar novamente, ele vai restaurar todas as coisas. Só que só vai estar nesse reino maravilhoso de paz eterna, de uma vida eterna com Deus, quem se arrepender dos seus pecados. Porque Deus não habita no pecado, irmãos. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus não pode conviver com o pecado. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, mas então Deus não vai conviver com ninguém, porque todo mundo é pecador. Mas irmãos, é aí que está a boa notícia, é aí que entra a parte maravilhosa, que é o seguinte: a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho Jesus
para vir nesse mundo, morrer pelos nossos pecados, mesmo sem ter nenhum pecado, e agora o sangue dele que foi derramado ali na cruz, ele pode apagar a nossa culpa. É como se Deus olhasse para nós e ele não visse mais o pecado que está no nosso coração, porque agora ele enxerga Jesus na nossa frente. É por isso que Jesus é chamado de advogado fiel. Ele é fiel, irmãos, para nos defender, para abrir o caminho que foi fechado por Adão e Eva. Agora nós temos livre acesso a Deus. É por isso que não precisamos de um intermediador, não precisamos de alguém que interceda por nós, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, o único capaz de nos reconectar com o Criador. Amém? Então essa é a boa notícia que Paulo pregou para aquela mulher e eu estou aqui agora falando para você. Você tem a oportunidade da sua vida de orar agora comigo. Nós vamos nos concentrar na oração. Esse é um momento muito importante. Eu quero, é claro, pedir que Deus te abençoe, que Deus te proteja, mas principalmente que você abra o seu coração como Lídia abriu. E a paz, a alegria, tudo aquilo que ela buscava a vida inteira, ela encontrou em Jesus Cristo. Amém? Eu sei que muitos de vocês estão aqui agora com o coração apertado, afinal de contas, você acreditou em uma coisa a vida inteira, você já tem as suas próprias crenças, convicções. Mas irmãos, quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente abandona tudo para ficar só com Ele. Inclusive Jesus disse que o reino de Deus é parecido com um homem que tinha muitas pedras preciosas e quando ele viu uma pedra que era a mais preciosa de todas, ele vendeu todas as outras para ficar só com aquela. E Jesus estava querendo dizer, eu sou a pedra preciosa, aleluia. Jesus, irmãos, me libertou, me transformou por completo e hoje eu estou aqui falando para você também. Não perca tempo com religião, vá direto na fonte. A vida é muito curta, mas Deus está te chamando hoje para ser salvo, para ser liberto, transformado de tudo que tira a sua paz e principalmente Deus vai preencher o vazio do seu coração. Amém? Nós vamos agora orar e no final da oração a única coisa que eu te peço é para você compartilhar. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir uma palavra dessa, uma palavra de esperança. Então você vai reparar que embaixo do vídeo tem uma setinha apontada para a direita. Dá uma olhadinha nessa setinha, depois você clica nela, seleciona o WhatsApp e escolha aí 3, 5, 7 pessoas que você ama. Eu tenho certeza que elas vão se sentir muito amadas com o seu convite e você vai poder enviar essa bênção para elas. Amém? Feche os seus olhos então e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por este momento. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela nossa vida que é tão preciosa. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor já nos livrou de tantas maneiras. Se hoje nós estamos aqui, é somente pela tua graça, pela tua misericórdia, porque nós não merecíamos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor enxerga o nosso coração. O Senhor conhece cada pensamento nosso, cada intenção, cada desejo verdadeiro de te encontrar. Quantas vezes nós oramos e hoje nós entendemos que o Senhor estava atendendo sim, o Senhor estava ouvindo e o Senhor nos trouxe para cá hoje. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós fomos religiosos só por aparência. Muitas vezes nós falamos em teu nome, nós falamos do teu amor, mas o nosso coração estava bem longe de ti. Senhor, perdoa a nossa falsidade, Pai, a nossa falta de temor, o nosso orgulho espiritual de achar que nós já sabíamos tudo. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, e lava-nos com teu sangue, Jesus. Purifica-nos, Senhor, de toda maldade, de toda mentira. Ó Deus, eu coloco agora diante do Senhor a vida de cada pessoa que está me ouvindo. Assim como o Senhor viu Lídia na beira daquele rio, o Senhor está vendo agora cada filho, cada filha neste momento. O Senhor está vendo a busca que ninguém vê, aquela lágrima que escorre dos olhos, que muitas vezes as pessoas acham que é só frescura, as pessoas não sabem como nos ajudar. E é verdade, porque só Jesus, Ele enfrentou absolutamente tudo que nós já passamos, de tristeza, de decepção, de angústia, de fraquezas. Ó Jesus, o Senhor conhece cada uma de nossas necessidades. E por isso, Jesus, em Teu nome, eu uso agora a autoridade do Teu nome para mandar embora toda opressão espiritual. Eu repreendo agora toda opressão do maligno contra a vida dessa pessoa, contra essa família, que caia por terra agora
todo mal, toda perturbação do medo. Diabo, você que tem colocado medo no coração, na mente dessa mulher, desse homem, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Saia agora dessa casa. Você não tem poder mais, porque essa pessoa está usando agora a sua fé para confiar em Jesus, para buscar somente a Ele e declarar que Ele é o seu Senhor e Salvador. Ó Deus, traga aqui, Senhor, os teus anjos. Envia os teus anjos, Pai, na casa deste homem e desta mulher, Pai. Deus, faça uma obra de restauração. A família hoje pode estar conturbada, bagunçada, desunida, cheia de problemas, de pecados. Mas Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está entrando hoje nessa casa, a partir dessa pessoa que está me ouvindo. Senhor, faça uma obra, Pai, no coração dessa pessoa, mas toque também no corpo físico dela, Pai. Tem pessoas que estão doentes, enfermas, com dores de cabeça, dor na coluna, no estômago ou em qualquer parte do corpo. Jesus, eu ordeno em Teu nome que saia toda dor agora, que vá embora agora toda dor, toda enfermidade. Em Teu nome, Jesus, eu repreendo câncer, diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade. Eu mando embora agora em nome de Jesus. Ó Senhor, Pai, vai tirando todo o mal pela raiz, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Vai trazendo paz, tira com a mão, Jesus, essa dor no peito que essa pessoa sente, a dor do luto, a dor da perda familiar, Senhor, que é tão pesada, destruição de casamentos, eu quebro agora em nome de Jesus. Pai, restaura famílias, meu Pai. Muda, Senhor, a vida dessa pessoa, que a mudança comece a partir dela, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Oh, meu querido, minha querida, eu já estou aqui sentindo a presença de Deus e eu quero que você abra o seu coração agora. Eu vou fazer uma oração guiada e você vai repetir, tá certo? Você vai dizer essas mesmas palavras, porque a palavra tem poder, irmãos, e no mundo espiritual muito mais. Então, o que você disser aqui, você vai acreditar, tomar posse, e Deus vai fazer uma obra linda na sua vida e através de você. Amém? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu acredito, Jesus, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar uma vida nova. E hoje eu abro o meu coração e eu Te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova pessoa. Eu entrego o meu presente, o meu futuro, a minha vida inteira nas Tuas mãos. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Aleluia. Ó, meu Deus, eu coloco agora diante de Ti, Pai, o coração, a mente dessa pessoa que fez essa oração agora. Que o Senhor cele esta oração com o Teu Espírito Santo. Envie o Teu Espírito Santo, meu Pai, que essa pessoa não se sinta nunca mais sozinha, abandonada. E que o Senhor faça agora, Pai, com que esta oração alcance multidões, milhares e milhares de famílias inteiras sejam salvas, libertas e transformadas. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado.
Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.